Jovem do futuro, Bolsa do Pai, o primeiro hospital municipal, Complexo Viário 15 de março e o novo centro comercial. Duplicação de pontes Setec pro futuro acontecer. Fazendo, entregando, tá trabalhando pra valer. Aqui é Mossoró, é diferente, é melhor, e é tudo pra você. Prefeitura de Mossoró, cidade que dá orgulho. Mossoró. Domingo é dia de ganhar e mudar de vida. Mossoró, Seridó e Alto Oeste. São 100 mil no sorteio do Natal Cap e muito mais. Confere só. 5 mil no primeiro, 10 mil no segundo e 15 mil reais no terceiro sorteio. 100 mil reais no quarto sorteio. 30 giros à sorte de R$1.000 cada e mais um giro extra de 5 mil reais. Garanta o seu título por apenas R$10. O próximo sorteio é domingo, dia 22, às 9 horas, ao vivo. Nas TVs Ponta Negra, Tropical, Band, TCM, toda a rede Natal Cap. Quer ganhar? Compre já. Confira o regulamento e condições gerais no site natalcap.com.br. Ao adquirir o Natal Cap, você ajuda o Hospital Infantil Varela Santiago cedendo o direito de resgate. Título emitido pela Cover Capitalização. Que o serviço de oncologia do Wilson Rosado é um dos melhores da região, muita gente sabe. O que talvez você não saiba é que o hospital também atende pelo SUS. Isso garante que mais pessoas tenham acesso a um serviço de excelência em oncologia, com profissionais qualificados e uma estrutura de alto nível. Hospital Wilson Rosado, Centro Mossoró, fone 3318 9000. ZYJ 598 1170 kHz. Difusora Mossoró, a fala do povo. Difusora, não há distância que nos separe. Difusora, Começa agora o programa Política Sem Filtro. A análise, a leitura dos cenários, as projeções. Fique por dentro de tudo que acontece na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Política Sem Filtro. Apresentação Neto Queiroz e Gessé Rebouças. Neto Queiroz. Boa noite, meu povo, boa noite, minha amiga, boa noite, meu amigo. Nesta quarta-feira, 18 de março de 2023, estamos iniciando mais um Política Sem Filtro. Aqui a conversa é franca. A você que está nos ouvindo na rádio, pela Rádio Difusora de Mossoró, pela FM Costa Branca de Areia Branca, nós queremos desejar que você tenha tido um excelente dia e tenha agora uma excelente noite. E aqui no Política Sem Filtro, você já sabe, vamos trazer o resumo do dia, as novidades, os bastidores, as informações e as análises. Aqui você fica por dentro de tudo, a gente não esconde nada, a conversa é bastante franca. Eu já estou aqui ao lado de Gessé Rebouças. Muito boa noite, Gessé. Eu sei que você vai estar secando o meu Botafogo hoje, mas não se preocupe não. Sabe, o time hoje vai... O time é bom, vai começar a jogar aquele futebol maravilhoso que sempre jogou e vamos bater naquele freguês que a gente tem lá no Allianz Parque. Aqui é um freguês nosso no Allianz Parque. E a gente bate o Palmeiras todo dia. Boa noite, Gessé. Boa noite, Neto. Boa noite, Janaílda aí na técnica conosco hoje. Boa noite a todos os nossos ouvintes e telespectadores, tanto da Rádio FM Costa Branca quanto da Rádio Difusora de Mossoró. Uma satisfação estar aqui conversando com o senhor, conversando com o nosso ouvinte e também telespectador. Neto, deixa eu dizer uma coisa a você. Hoje eu sou botafoguense desde criança. Inclusive, Neto, hoje eu até cantei o hino do Botafogo no programa Mais Política em homenagem à torcida jovem, porque o último título de vocês foi exatamente aquele, 1910, e de lá para cá é só esse hino que vale, né? Desde 1910, então eu hoje estou torcendo para o Botafogo. O Palmeiras vem recentemente aí com dificuldades administrativas, mas hoje eu estou torcendo, Neto, para o Botafogo. É isso aí, desde 1910, inclusive em 1910, Babá
já tinha 50 anos naquela época e era torcedor do Botafogo. Você foi abduzido da terra, porque é o único título do Botafogo. Você não estava aqui, não, recentemente, naquelas gloriosas conquistas. Devia ter sido abduzido aí por uma nave extraterrestre e passou, e agora que está voltando, né? Mas tudo bem, a urubuzada fica assim, mas Flamengo é o Flamengo, né? Flamengo é o Flamengo. Vamos para frente, vamos trazer aqui os assuntos que vão ser destaques nos nossos comentários, nas nossas análises desta quarta-feira. O dia seguinte de Fátima Bezerra, pós-desistência da renúncia. O dia seguinte, o que é que aconteceu hoje com Fátima, viu? Fátima diz que houve movimento articulado para tirar o PT do Senado. Quem? Quem articulou? Adversários avaliam que desistência de Fátima reflete fracasso do governo Fátima. Tabata Pimenta é o nome que surge para o Senado no lugar da governadora que desistiu. Expectativa para divulgação amanhã da primeira pesquisa pós terremotos, maremotos e tudo mais que houve na política do Rio Grande do Norte nos últimos meses. Evento do PL dia 21. O evento grande do PL dia 21. A grande dúvida é um evento para o PL do Rio Grande do Norte ou para dar visibilidade a Flávio Bolsonaro? Renúncia de Alisson. Os últimos dias do prefeito no cargo. Tá bom, o que mais, Gessé? Tá bom, Neto. É muita pauta para a gente discutir. Olha, vamos logo para a primeira pauta, que é o dia seguinte da decisão da governadora Fátima. Neto, eu criei uma pequena arte aí, eu queria pedir a Janaildo para colocar, porque essa arte, ela tem a ver com as três pautas, que são, respectivamente, o dia seguinte da decisão de Fátima, a fala de Fátima envolvendo uma suposta articulação para tirar o PT da disputa do Senado, e também adversários dizem que desistência revela fracasso do governo. Vamos aí a arte, Neto, porque eu acho que está tudo correlacionado. Nós não temos o vídeo aí da governadora, até porque esse vídeo foi amplamente explorado, Neto, pela imprensa, mas temos aqui, Neto, a memória do que ela disse nessa carta aberta ao povo potiguar. Ela disse basicamente, Neto, que tinha um plano para o estado do Rio Grande do Norte, e esse plano foi pensado juntamente com Walter Alves, e Walter abandonou o barco. Em função dessa desistência, foi o primeiro revés dela, ela teve dificuldade de conduzir a coisa, não conseguiu adesão política, e aí foi o segundo revés de Fátima. O discurso, a narrativa construída pelo governo, né, pela governadora, foi de que isso aconteceu, a desistência, a renúncia dela, a ausência da renúncia dela para disputar o Senado, por um suposto dever com o estado do Rio Grande do Norte. Foi isso mesmo, Neto? Olha, a carta de Fátima tem alguns recados, sabe? Tem alguns recados, as queixas, algumas coisas mais, mas o que eu queria chamar aqui a atenção é essa frase que ela diz, que houve um movimento articulado para tirar o PT do Senado. Houve um movimento articulado. Aí, Gessé, eu procurei apurar durante o dia que movimento articulado, quem fez esse movimento, quem articulou para tirar Fátima da disputa do Senado. Ela disse que não foi por acaso, havia um movimento. Aí eu fui apurando e fui montando. Então a história é o seguinte: no entendimento de Fátima e do seu staff, daquele pessoal que está mais próximo de Fátima, Raimundo Alves, Samanda e outros mais, certo? No entendimento desse pessoal, havia um grupo nos bastidores atuando para impedir Fátima de disputar o Senado, para tirá-la do jogo, para excluí-la do Senado. E esse movimento tinha tanto um cabeça dentro do palanque do centro da terceira via de Alisson, como tinha um cabeça na direita agindo nesse sentido. E esses dois cabeças têm nome: Walter Alves e Ezequiel Ferreira de Souza. Os dois foram, no entendimento do pessoal do governo, quem articularam, não para eleger um adversário. Hã? Não, tá aparecendo aí uma tipo. Não, nada não. Foi porque apareceu uma publicidade aqui para mim. Não, aqui tá ok para mim.
Então é o seguinte, Walter no entendimento do governo, Walter Alves tinha feito essa articulação a ponto de, sabe qual foi a última mensagem que chegou para o governo, a última informação que o governo recebeu nesses últimos dias, que foi, segundo o pessoal lá, foi determinante para a Fátima ter tomado a decisão, foi o movimento mandar tipo uma chantagem, dizendo o seguinte, se a senhora renunciar, Walter vai assumir. Aquela questão, Gessé, que você já bateu nessa tecla aí há algum tempo, de que quem garante que Walter não assume? Quem garante que, no final de contas, o palanque de Alisson não vai querer cobrar de Walter que ele assuma o governo para que, assim, ele possa ter o controle do governo no período eleitoral? E o governo recebeu esses recados, que não só não havia garantias de que não fizesse o sucessor no mandato, na eleição indireta para o mandato tempão, como havia chance dessa eleição não haver, porque Walter assumiria de surpresa, na última hora, assumiria o governo para... O grande objetivo, Jessé, era tirar a Fátima do páreo, fosse por onde fosse, do jeito que fosse. Por outro lado, o governo também identificou que Ezequiel Ferreira articulou durante esse tempo todo, não para indicar um sucessor, para dizer assim, ó, vamos concorrer com esse nome contra o candidato de Fátima, vamos concorrer com A ou B, o nome técnico que eles queriam, contra o candidato de Fátima. Então, em determinado momento, se identificou que eles estariam, Ezequiel estaria focado era num outro detalhe. Não vamos deixar o governo formar a maioria, não vamos deixar o governo entender que vai dar certo, vamos dificultar. E aí, quando o governo disse que tinha 8 votos dentro do seu arcabouço político na Assembleia, que tinha 8 votos favoráveis para as armas mais 5, aí veio a notícia que Ezequiel, dos 8 votos do governo, Ezequiel tiraria de lá Ivanilson, tiraria de lá Eudiane e tiraria de lá o Baldo. Tiraria 3. E aí, quando se disse que o palanque de centro levaria os votos, 6 deputados que estão no palanque de Alisson, levaria os votos para Alisson, aí veio a notícia que Ezequiel tiraria de lá também o Taveira. Então, Fátima e o PT identificaram que estava havendo um movimento orquestrado não para viabilizar um concorrente, mas para inviabilizar a renúncia. E quando Fátima detectou esses sinais, vindo ali de Walter Alves, vindo ali de Ezequiel, que o movimento era para impedir que ela renunciasse, no final dos contos, para tirá-la do jogo, essa era a grande jogada, esse era o grande coisa que estava sendo construída, então Fátima percebeu que não ia conseguir avançar. Com todo respeito com todo respeito aí à governadora, com todo respeito à sua história, à sua trajetória política, mas é próprio da política, Neto, um querer inviabilizar o outro. É a mesma coisa, guardadas as devidas proporções. No futebol, o Flamengo está jogando com o Botafogo, e o Botafogo e o Flamengo ficarem no meio, querendo que haja um empate técnico ali, porque ninguém vai ferir interesses de ninguém. Não, os dois times jogam para ganhar. Não existe isso. Uma suposta aspecto ideológico por detrás disso, identitário, não. É da natureza do jogo, a disputa. Neto, ninguém entra na política para perder, não. Agora, na minha avaliação, o governo pecou por inabilidade. E você não pode condenar os seus contendores, os seus adversários, por ter mais êxito na articulação. Aí eu tenho aqui a nota da governadora e ela disse o seguinte: atendendo aos interesses de uma velha elite, que nunca aceitou um RN governado pelo povo. Que elite é essa que ela está falando? A elite que ela fez acordo, que é o pessoal de Walter, Garibaldi, a mesma elite ligada a Ezequiel, que ela fez acordo, governou com Ezequiel durante 7 anos, o governo do estado do Rio Grande do Norte. Eu não sei que elite é essa que ela fala. Então, assim, Neto, é muito conveniente para ela jogar com essas palavras, é apenas um artifício retórico para mascarar a inabilidade do governo em tratar com agentes políticos de alto gabarito aqui do estado do Rio Grande do Norte. Eu coloco nessa conta. Olha, Neto, eu me recordo muito bem de uma entrevista que fizemos a Fernando Mineiro, e eu fiz uma pergunta exatamente nesse sentido a ele: qual seria o passo a passo que o governo do estado iria adotar para não perder o controle na eleição indireta? Ele deu uma resposta evasiva mais ou menos no mesmo sentido da nota da governadora. Dali denotou para mim, eu até expliquei isso depois,
por meio dos nossos comentários lá com o Dr. Paulo e Wellington, que para mim aquilo denotava uma ausência de norte político, não saber o que fazer. E em função disso se escorava nessa retórica, na minha avaliação, com pouco efeito prático. Pode até agitar a militância, mas o efeito prático dessa retórica é nenhum. E eu disse, olha, doutor Paulo, isso a gente conversando nos bastidores, eu disse, olha, doutor Paulo, o argumento que Fernando Mineiro disse aqui é um argumento para mim que denota que eles não sabem o que fazer. E, portanto, se há um por fazer, eles não sabem por onde começar, obviamente, a nota de troca, Neto, é um revés político, que foi o que aconteceu. Situação de Walter foi o primeiro revés político, e essa, Neto, a ausência de renúncia é um segundo revés político. A gente pode até tratar das consequências dela aqui. Mas é um segundo revés político, que estava no projeto de Fátima, a disputa ao Senado. Esse era o projeto de Fátima aqui para o Rio Grande do Norte. As consequências da falta de renúncia dela, a gente pode tratar. Mas o fato é que o projeto era Fátima candidata ao Senado. Até acho que para Cadu, a ausência de renúncia dela é uma coisa positiva. Por quê? Porque ela, Neto, teria uma dupla dedicação. Ela teria, na hipótese dela ser pré-candidata ao Senado, se dedicar à sua candidatura, e aqueles políticos ou grupos políticos que dissessem assim, olha, governadora, eu voto na senhora, mas não voto em Cadu. Ela tinha que aceitar essa situação, ou seja, ela tinha que ter uma postura mais soft. E agora não, agora ela pode se dedicar integralmente à candidatura de Cadu e ter uma postura exclusiva para ele, se dedicando à sua candidatura e fortalecendo aí sim a candidatura de Cadu, já que ela agora não tem mais que dividir as frentes de energia. Mas essa é só o seguinte, o que eu entendi com quem eu conversei, eu entendi bem o que se quer dizer. Não é que, de repente, os movimentos políticos dos adversários são ruins e são maus, e os meus são os bons. Não é a questão. É porque tem um argumento aí, por exemplo, a questão de Walter Alves. É que Walter Alves não jogou limpo. É essa a queixa do governo. Não jogou limpo. Acho que o jogo de Walter Alves foi um jogo sujo. Porque ele estava combinado, eles chegaram ao final do ano com o acerto, todo mundo trabalhando, que Walter assumiria o governo. E Walter tinha, inclusive, o direito à reeleição e foi dado a ele o direito de exercer. Ele disse que não queria, que ia assumir. Se lembra dessas entrevistas? Eu acho que vocês se lembram que Walter disse, eu vou assumir e tal, tal. Tudo bem, ele tem todo o direito de mudar de plano. Só que ao mudar de plano, aí ele foi alegar que eram as finanças do Estado. Agora, Gessé, se você chega, aí eu entendo o raciocínio, se você chega e diz assim, olha, eu não vou assumir porque o Estado está quebrado, é inviável, eu não vou botar meu nome nessa sujeira que está aí não, esse Estado está quebrado, esse Estado está inviável, certo? Faz todo mundo acreditar nisso. Quando eu viro a esquina, eu digo, vou assumir. É o jogo que não foi um jogo, não é transparente o termo, é um jogo que foi jogado de uma forma que não foi muito honesta, é o entendimento do governo. Com relação a Ezequiel, Fátima também se queixa que teve com Ezequiel durante uma tarde inteira, há umas 3 semanas atrás, conversaram bastante, e Ezequiel poderia ter sido mais franco com a governadora, né? E acabou escondendo um jogo, então é mais ou menos essa queixa. Mas como você disse, aí você não tem muita razão, e todo mundo reclama, mas é um jogo político que é assim mesmo, como diz o outro, quem engole mosca e acabou-se. Neto, quem é do mar não enjoa. Quem é do mar não enjoa. O político cobrar do outro que faça as coisas do jeito que ele quer, com todo respeito, é ingenuidade. A política, Neto, como a vida, se move por interesses e utilidades. E você tem que saber manusear esses instrumentos. Aí é o que eu falo. Quando você não usa os mecanismos que a política tem, você não tem habilidade de conduzir a política. E eu não estou dizendo que Fátima não tem essa habilidade, certo? Até porque Fátima não é sozinha no grupo. Ela é um conjunto, tem um conjunto de pessoas junto com ela. Você reclamar, Neto, dos atores políticos porque não teve êxito na negociação com eles, é meio que um marinheiro que reclama do mar. Não tem como você fazer isso. Eu acho que a linguagem da política se move pela utilidade e pelos interesses. Todo mundo sabe disso. Se você não tem habilidade para manusear esses instrumentos, saia dela. Aí o que é que aconteceu na minha avaliação, que eu acho que é o grande problema? Se escora no moralismo raso. No moralismo que não se compraz com a realidade média da política. Aí você tem, de um lado, um discurso, e aí eu entendo, Neto, o campo do discurso.
da retórica política, de você colocar a Fátima como uma grande vítima do processo, de você colocar ela em um dever maior com o Estado do Rio Grande do Norte para entregar, etc. Mas a realidade é outra. A realidade é totalmente diferente. A realidade é a seguinte: o governo não teve as condições políticas, o governo não conseguiu as condições políticas para garantir que a renúncia de Fátima fosse feita de uma maneira tranquila, não conseguiu eleger o sucessor, não conseguiria eleger o sucessor, nem teria garantido que Walter não assumiria o governo, em função desse conjunto de inseguranças, e eu sempre disse isso aqui, eu disse, Neto, tá todo mundo falando de eleição indireta, mas o pessoal não tá percebendo que antes de ter eleição indireta, o vice precisa não assumir. Tá todo mundo esquecendo disso. E a primeira coisa que Kleber disse antes da renúncia de Fátima, a carta de renúncia, foi justamente essa. O vice-governador pode renunciar ou não. Está condicionado, isso foi dito na entrevista do deputado Kleber Rodrigues. Então, para mim, estava muito claro que o governo ali não tinha segurança nenhuma. A única segurança que o governo tem de conduzir um projeto minimamente orgânico seria se Fátima desistisse de renunciar e conseguisse aí sim injetar sua energia política na candidatura de Cadu, que eu acho que será o grande beneficiário desse processo, porque Fátima, pode anotar o que eu ia dizer aqui, Neto, iria dissipar grandemente suas forças para se dedicar à sua candidatura ao Senado. E a candidatura de Cadu ficaria meio que de soslaio nisso. Agora não. Agora Cadu terá um empenho integral de Fátima no seu projeto de eleição ao governo aqui do estado do Rio Grande do Norte. Pois é, e hoje, como o tópico aqui é o dia seguinte, e hoje Fátima já mostrou essa nova cara, essa nova versão de Fátima agora totalmente dedicada a fazer as questões administrativas associadas ao político eleitoral. Ela foi com Cadu de manhã cedo para Angicos, para aquela tradicional missa de São José que tem lá em Angicos, aquela coisa toda, né? E lá entregou a recuperação da BR, né, de Angicos, eu acho que para Afonso Bezerra, se eu não me engano. Fez a entrega da BR, fez a entrega lá na questão de saúde, e aí postou nas redes sociais dela aquela corridinha, né, Fátima correndo, e dizendo aquele famoso dela, esteja entregue. Então, me parece que ela já está fazendo questão de mostrar esse perfil da Fátima, que agora tirou dos ombros aquele peso enorme, aquela montanha que estava nas costas dela, que era articular a eleição indireta, o mandato tampão, vendo todas as dificuldades que ela tinha, encurralada, sofrendo todo tipo de pressão. E aí agora parece-me, a sensação que eu tive vendo o vídeo dela na rede social dela, Jessa, é que ela tirou um peso das costas. Agora ela estava mais já correndo, alegre, rindo e entregando obras e dizendo que diferente de quem não entrega, aqui a gente entrega. Porque ela está fazendo crítica, ela e Cadu estão agora, amanhecer o dia, fazendo crítica a Álvaro Dias, dizendo que aqui é o governo das obras acabadas, porque Cadu está batizando o Álvaro Dias do governo das obras inacabadas, porque ele, seu hospital ele inaugurou e nunca funcionou, aí mostrou lá uma área, lá um negócio de turismo que ele inaugurou, nunca funcionou, e começou a listar coisas que Álvaro Dias, quando era prefeito de Natal, inaugurou, entregou, mas que até hoje ele saiu, já faz mais de ano, né? Um ano e 3 meses, e até hoje nada disso funcionou, o hospital nunca funcionou, foi entregue. Aí disse, olha, aí Fátima hoje, Cadu, fazendo ping-pong para dizer aqui é o governo das obras acabadas. Está aqui isso, está aqui aquilo. Então, Jessé, parece que Fátima já tomou aquela pílula da campanha e sem esse peso nas costas, bem mais leve, agora vai fazer campanha, né? Vai fazer... Neto, aí, a sensação que eu tenho. Quem está nos assistindo no YouTube, tá vendo aí o vídeo, ó. Olha, Fátima aí, tá vendo a corridinha e o texto entregue, né? Agora a situação é outra aí, Janaildo. Muito bem, rapaz. Janaildo é atento, viu? Esse Janaildo é atento demais. Jessé, o que você acha dessa Fátima? Não tá mais leve aí, não? Olha, Neto, eu concordo em gênero, número e grau. Eu acho que ela é isso mesmo. Ela tirou um peso das costas. Inclusive, Neto, vamos ter clareza aqui, a candidatura de Cadu passou por 2 semanas imersa. Estava parada a candidatura de Cadu, você não via articulação, porque eu acho que a energia, Neto, a candidatura de Lula não depende de Fátima, mas a de Cadu depende de Fátima. E ela não estava dando a energia que a candidatura de Cadu precisava. Fátima, Neto, é uma grande player política do estado do Rio Grande do Norte. Então, por exemplo, eu vi uma leitura de um camarada lá de Natal, que eu não quero dizer o nome dele aqui,
dizendo que Fátima estava acabada, que o governo estava acabado, que o mundo Fátima não conseguia se reeleger a nada, por isso desistiu do Senado. Olha, Neto, naquela eleição de 2022, Fátima estava mais mal avaliada lá do que agora e ganhou no primeiro turno, Neto. Descredibilizar a governadora como uma grande player política do estado do Rio Grande do Norte, com uma trajetória belíssima política, uma senhora que veio do chão do semiárido da Paraíba, de uma família pobre, construiu aí uma carreira política brilhante no estado do Rio Grande do Norte, militando, etc. Você desacreditar da história política dela é só um pieguismo ideológico. Fátima é uma grande player política. Mas ela tinha que fazer uma opção. Ou se dedicava à candidatura dela e fazia aquele velho acordo tácito da chapa Farinho, que se lembra aí, Neto, do Fátima e Rogério Marinho, naquele momento ali em 2022, isso iria acontecer em nível de Senado. Muita gente ia votar em Stifson, muitos prefeitos iam votar em Stifson e Fátima. Eu conheço vários prefeitos aqui no estado do Rio Grande do Norte que iriam votar em Stifson e Fátima. E ela tinha que ficar meio que silente, agora não. E a candidatura de Cadu ia ficar por ali, ele ia se dedicar, mas não com muita intensidade. Agora é totalmente diferente para Cadu. Cadu terá uma grande player política dedicada 100% à sua candidatura, energizando a sua candidatura, botando ele debaixo do braço, levando para prefeito, levando para liderança, caminhando junto com o deputado. Enfim, é um novo momento para Cadu, a dedicação exclusiva de Fátima. Essa é a leitura que eu faço. Se para ela o revés político pessoal foi muito grande, para Cadu isso pode ter significado, Neto, uma virada de chave na sua pré-candidatura. Jéssica, ainda dentro dessa pauta, para a gente terminar, arrematar, né, a repercussão da desistência de Fátima junto aos dos adversários políticos e a mídia de Natal, né? Eu acompanhei muito. Álvaro Dias disse que representou essa desistência um reconhecimento do fracasso da administração de Fátima Bezerra, um governo fracassado que agora coroa esse fracasso com essa desistência. Eu vi isso também de outras pessoas que fizeram comentários, e na imprensa também, vários programas de rádio lá em Natal, colunas de portais, blogs, a ideia de que Fátima, com isso, representou um fracasso. E aí todo mundo analisa, como bem quer, as causas disso aí. Por que Fátima desistiu? Para a oposição, o discurso que se usa contra Fátima é o mesmo que a oposição a Rogério usou contra Rogério, quando ele desistiu no mês passado. Qual foi o discurso? Desistiu porque não ia ganhar, para não levar uma peia, preferiu ir embora e sair dessa. Aí o pessoal do PT e o pessoal mais à esquerda meteram o pau em Rogério, e Rogério disse, não, eu estou saindo porque eu vou coordenar a campanha nacional de Flávio Bolsonaro, vou ter uma projeção nacional, vou ter um tal. Aí ele apresentou isso como motivo. A oposição foi disso, saiu com medo, é frouxo, correu, saiu da raia. Agora Fátima renuncia e apresenta como motivo, eu estou saindo porque forças misteriosas não deixaram a gente seguir, mas eu não vou entregar o governo a esse povo, eu renuncio a uma candidatura para poder manter o compromisso com o povo. Aí a oposição dela deu o quê? Correu, fugiu, está com medo, se acovardou. Mas no fundo é só um jogo político. É só um jogo político. O que a esquerda disse com o Rogério, a direita diz agora com Fátima a respeito das desistências. É só um jogo político. No meu entender, aí eu vou dar a minha opinião, porque nós estamos aqui, pessoal, que eu vi a nossa opinião. O que é que vocês pensam disso? Eu acho que a questão de Rogério, me parece, tem mais a ver com a possibilidade de um projeto político meio infrutífero aqui no Estado do que a relação com Fátima, do que a situação de Fátima, certo? Porque basta olhar as pesquisas. Pronto, vamos olhar aqui objetivamente. Nas pesquisas, Rogério nunca chegou ali, nunca passou de Alves. Ele sempre foi o segundo, em toda pesquisa foi divulgado. No caso de pesquisa para o Senado, Fátima dominou quase todas as pesquisas como segundo. Então, pela perspectiva, Fátima, as pesquisas mostravam Fátima como uma das eleitas e Rogério como um dos não eleitos. Então, objetivamente, eu olho por esse ângulo. Eu não quero olhar por paixão nenhuma, eu quero olhar pelo número objetivo. As pesquisas indicavam Fátima
como a segunda mais votada, seria a segunda mais votada, portanto, uma das eleitas, já que para o Senado são 2 vagas, e indicavam Rogério sempre atrás de Alisson. Nunca ele ultrapassou Alisson, então ele teria mais dificuldade. Mas eu também não quero usar esse mero correu. Eu não acho que Rogério correu da raia, ele não tem esse perfil. Não vejo em Rogério alguém que tenha medo de disputar uma eleição, porque ele se elegeu senador quando todo mundo achava que ele não tinha chance. E não vejo Fátima também correndo da raia, porque ela não tem esse perfil. O histórico dela é outro. Então, tanto de um como de outro, não vejo esse lado, Gessé. Olha, Neto, mas vamos falar das implicações também envolvendo aí o nome da senadora Zenaide Maia, porque, vamos ter clareza aqui, a grande beneficiária da renúncia, da renúncia de Fátima é a senadora Zenaide Maia, que estava, Neto, zingrando nos mesmos mares que a governadora Fátima, ela que tem um perfil de voto mais progressista, centro-esquerda ali, mas ela mordia no mesmo naco político da governadora. E agora, a governadora fora, sua franca adversária política, ela tem mais tranquilidade. Para Fátima, surgiu um segundo nome, que o nome indicado para Fátima seria o nome de Samanda, que é vereadora lá na cidade de Natal, estaria, Neto, engajada nesse projeto de ser pré-candidata ao Senado no projeto do PT, mas sem dúvida nenhuma a senadora Zenaide é a grande beneficiária dessa renúncia, da renúncia da governadora, porque para ela, Neto, a sua adversária mais competitiva seria Fátima. E outra faceta disso, Neto, é que para o governo Lula, pouca diferença faz ser Fátima ou Zenaide. As bandeiras que ambas defendem são mais ou menos as mesmas e ambas votariam com o governo nas questões essenciais. Então, para o governo muda muito pouco, sem falar no aspecto, Neto, que é o que vem aí conduzindo um certo segmento da política do Brasil, que é um camarada que é candidato ao Senado dizendo que vai votar em impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma nova categoria de política que está surgindo aí, cuja bandeira eu voto na abertura de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Nem Fátima, nem Zenaide embarcam numa aventura dessa. Então, as duas, para o governo, até para o governo Lula, o efeito prático, Neto, de uma ou outra é o mesmo, rigorosamente o mesmo. Aí, quando você trata de Zenaide, a gente já traz para a pauta a questão de Tabata. Porque ontem, quando Fátima anunciou a renúncia, aquela entrevista que ela concedeu, aí o que foi que vazou para a imprensa? Que o nome que Fátima iria apontar para substituí-la na chapa ao Senado seria o nome de Samanda Alves, que foi candidata a deputada federal na última eleição, não conseguiu, acho que ela não chegou a 40 mil votos, Samanda Alves, e que foi eleita vereadora em Natal e que é atual presidente do PT do Rio Grande do Norte. Ela é presidente estadual do partido, então Samanda seria esse nome. Ela não foi anunciada porque o PT precisa passar nas instâncias partidárias, né? Não pode simplesmente decretar, tem que conversar, tem que ir lá nos grupos, tem que fazer assembleia, tem que seguir um trâmite partidário interno do PT para poder confirmar Samanda, mas tudo indica que o nome é Samanda. Só que hoje, no noticiário, no meu blog, eu coloquei isso em primeira mão, porque colhi essas informações, de que Tabata estaria se movimentando nos bastidores, buscando viabilizar o seu nome para o Senado. E eu resgatei algumas coisas, comecei a pegar algumas informações. Há umas 2 semanas eu vi Tabata, quando trataram com Tabata Pimenta, de que se ela toparia disputar o Senado, diante de uma desistência de Fátima, ela disse que aceitaria sim, e colocaria o nome dela à disposição, mas só e unicamente se Fátima desistisse, porque ela entendia que Fátima tinha o direito natural para isso e ela respeitava e votaria em Fátima. E hoje eu vi várias entrevistas, depois que eu publiquei no meu blog essa notícia de Tabata, cedinho, muitas entrevistas de Tabata em vários órgãos diferentes, ela foi chamada para dar muitas entrevistas,
E eu ouvi 2 dessas entrevistas da própria Tabata, ela dizendo sim, que o nome dela poderia ser colocado, mas colocando uma condição, se fosse uma construção de consenso. Ela não vai para dividir, ela acha que dentro da federação, se o nome dela aparecer e houver um consenso, entenderem que ela pode contribuir no processo, ela aceita, mas não quer dividir. Só que, Jessé, vem uma novidade, uma questão, uma grande interrogação, porque tem um porém que surgiu durante o dia. Sabe qual é o porém para ser Tabata, candidata a senadora? Que eu acho Tabata mais competitiva, mais forte do que Samanda. Eu entendo que Samanda é um nome para compor. Vai estar lá, é igual o Coronel Hélio, com todo o respeito que eu tenho por ele. Eu acho uma pessoa séria, sabe? Uma pessoa que merece o respeito de todos, tem todo o direito de se candidatar. Mas eu acho que ele entra na chapa de Estício para compor. Não vejo Coronel Hélio como um concorrente de peso para ganhar uma eleição de Senado. Assim como não vejo Samanda na chapa do PT. Como ficou o buraco, eles precisam preencher, certo? Eles tinham a opção de tentar ver alguém competitivo, mas o PT olha só para dentro, e dentro filiar é Samanda. Geralmente ele não gosta de importar esses nomes para cargos mais importantes, disputas mais importantes. E então, fecha ali com Samanda. Mas a questão de Tabata tem um problema, que eu não tinha aventado. De manhã, quando eu coloquei no blog, aí alguns leitores do blog comentaram embaixo, dizendo, olha, você está enganado, Tabata não tem idade para ser senadora. Eu disse, não, meu amigo, tem sim. A Constituição exige 35 anos. Tabata tem 34 anos. Mas a Constituição exige 35 anos no dia da posse. O dia da posse da senadora é no dia 1º de fevereiro de 2027. Tabata completa 35 anos no dia 15 de janeiro de 27. 15 dias antes da posse. Então ela teria os 35 anos no dia da posse, conforme exige a Constituição. Eu já esclareci isso. Tem um detalhe aí. Sabe qual é o porém, Gessé? Deixa eu dizer o porém para você comentar. Tabata declarou voto em Zenaide Maia. Ela disse que a candidata que ela vota hoje, eu voto em Zenaide. Como é que ela vai ser candidata a senadora votando na senadora da outra chapa? E se tem um outro senador, como é que ela vai fazer dobradinha com o Jean se ela vota em Zenaide? E ela disse isso hoje. Para mim, encerrou o assunto. Morreu Maria Preá. Não tem como, Jessé. Neto, tem muitos detalhes aí. Vamos lá. Primeiro, teve uma alteração na Lei 9.504 em novembro, eu acho, do ano passado, que diz o seguinte, que a data presumida é até 90 dias depois da eleição da mesa diretora. Está dito lá, isso para o cargo de deputado e para o cargo de senador. Portanto, a vereadora Tabata teria sim a idade na data nessa data específica, ela, portanto, a condição de elegibilidade dela estaria preenchida. Mas, né, tem um segundo detalhe aí. Há um rumor de que essa segunda vaga ao Senado aí, especialmente nesse grupo de Alisson, tem uma vaga aí, Neto. Essa vaga tá aberta. Tá aberta. E como são 2 nomes, Neto, aí, é de se pensar que pode haver uma composição indireta daí. Eu não descartaria essa possibilidade, não. Acho que a senadora Zenaide milita no mesmo campo político da governadora Fátima. Eu não vejo incompatibilidade entre elas. A dificuldade justamente era essa, porque elas disputavam no mesmo campo. Elas tinham disputa do mesmo voto. Então, uma era adversária direta da outra. O fato de Tabata dizer que votaria em Zenaide, isso por si não é impedimento de nada. Na política, Neto, boi voa, o senhor sabe muito bem disso. Quem é que pensaria que nessa data do ano passado, Walter seria um dos fiéis da balança dessa impossibilidade da renúncia de Fátima? Quem é que pensaria isso? Então, na política, né, até o dia 4, muita coisa pode acontecer, tem muito bastidor rolando ainda, tem algumas informações que a gente está apurando, eu vou apurar com mais profundidade, né, esse assunto, mas é um assunto que me chegou hoje, no período da tarde, que haveria aí uma possibilidade de diálogo por aí. Então, a gente na política, né, não pode descartar nada. Não pode descartar nada.
Eu não acredito, Jessa. Eu não acredito porque a lógica vai no sentido contrário, né? Não pode descartar nada, mas eu também aprendi nos meus 35 anos fazendo jornalismo político que quando a gente imagina mil mirabolâncias, muitas coisas acontecendo e a gente cria umas coisas, no final das contas, tudo é objetivo e simples. Na política, a gente cria mil ideias, sabe? Fantasia, tem imaginação, as articulações de bastidores, mas no final sempre é uma questão lógica, simples, matemática e objetiva. Então, sabe por que teria, Gessé? Veja só se a Zenaide fosse maluca, só se a Zenaide não tivesse mais, como diz o outro, não tivesse mais batendo o juiz dela. Porque eu vou dizer o seguinte, ora, se todo mundo acha e pensa que Stifter Leite, que a outra vaga ia ser disputada entre Zenaide e Fátima, aí sai Fátima, Zenaide fica sem nenhum concorrente à altura, aí Zenaide vai e aceita trazer Tabata, disputando com ela no mesmo espectro do voto, só se ela perder os juízes, Jessé. Ela não vai aceitar isso nunca, porque Tabata é uma concorrente competitiva, sabe, que não pode ser menosprezada, pode surpreender, e aí ela não aceitaria. Você ainda está com o jogo aberto. Quem é o craque do time que aceita que contrata outro camisa 10, Jessé? Ninguém quer outro Deixa eu camisa 10 mandar um no jogo, abraço. não. Basta só um, rapaz. Deixa eu mandar um abraço aqui para o nosso amigo Genivan Vale, tá na escuta aqui do nosso. Meu amigo, um abraço para você, um cara muito inteligente. Eu sempre aprendo muito quando eu converso com o Genivan. Neto, assim, Stevenson Valentim está numa situação muito confortável. Tem um detalhe aí que eu quero abordar com o senhor. O senhor disse que, com respeito... Olha, eu gosto do Coronel Hélio. Pense no camarada, gente boa, é o Coronel Hélio. Meu amigo, eu gostei demais dele, conversei com ele. O cara, sabe, você conversa qualquer assunto, o cara que não tem radicalismo político, etc. Ele vai ser, Neto, aquilo que está para a política, uma demarcação de campo ideológico. Coronel Hélio é isso. E, portanto, Neto, eu não diria que ele está ali para meio que, vamos dizer assim, preencher a tabela. Eu sei que o senhor não disse isso, viu? Não estou botando palavra na boca do senhor, não. Eu não diria. Eu estou só fazendo um argumento aqui. Eu acho que ele não é uma pessoa simplesmente para compor, porque ali, Neto, eu vi num player político, eu gosto de gente que consegue discutir assuntos variados. E o Coronel Hélio, ele consegue fazer essa discussão. Eu conversei com ele, por exemplo, sobre política industrial. Foi conversado isso com o Coronel Hélio. Foi conversado com o Coronel Hélio de desenvolvimento. Foi conversado com o Coronel Hélio, de minha parte, emendas coletivas, que eu acho um absurdo, emendas que são coletivas, serem rateadas e distribuídas por senador. Eu disse, olha, Coronel, o senhor e deputados, o senhor vai brigar com seus pares para que a emenda seja colocada um projeto estruturante para o Estado do Rio Grande do Norte, enfim. Então eu acho que ele transcende esses limites meramente ideológicos, mas ele é um candidato, sim, de demarcação. O detalhe aí, né, é Stevenson. Porque se Stevenson conseguir colar voto, vai ser um problema grande. Grande. E aí Zenaide já tem um campo pré-definido. E Tabata, na minha avaliação, ela energiza muito o campo situacionista que está precisando disso, mas ela não tem a densidade eleitoral que Zenaide tem. Ela não tem. Doutora Zenaide, o projeto político dela, até porque ela já é uma pessoa de nível estadual, porque ela é senadora. Tem o PSD, Neto, tem as principais regiões do estado do Rio Grande do Norte hoje, junto dela. O vice-prefeito de Mossoró é do PSD, Mariana, São Gonçalo, lá em Parnamirim, você tem muito local com o nome de Zenaide, locais com densidade eleitoral ampla. Não é um municípiozinho pequeno, município A, município B. São municípios com grande densidade eleitoral. Então eu acho que nesse campo aí, Zenaide está além da expectativa que o nome de Tabata traz, apesar dela, jovem que energizaria muito o projeto político situacionista que nesse momento está precisando, né, de uma injeção de adrenalina, e Tabata Pimenta, ela teria o condão de produzir esse tipo de efeito. Gessé, você falou aí entramos agora com o Coronel Hélio, Genivan, nosso amigo Genivan. Então eu quero trazer para a pauta essa questão do evento do PL, que está marcado para o dia 21, próximo sábado, em Natal, no Boulevard. Esse evento em Natal é um evento para o lançamento da chapa oficial, não um anúncio oficial da chapa fechada
o PL trabalha para apresentar a chapa majoritária completinha, candidato ao governo, vice-governador, o candidato, a filiação de Álvaro Dias ao PL, tem a questão do Senado, a dobradinha. Aí seria o anúncio do Coronel Hélio, porque até hoje ele não foi anunciado, presume-se que ele será. Então seria o anúncio do Coronel Hélio como segundo nome da chapa ao Senado. E seria também o anúncio, já da nominata federal, viu? Já com os 9 fechados, prego batido e ponta virada. E aí eu estava olhando as chamadas, Coronel Hélio publicou, Rogério Marinho publicou, Álvaro Dias publicou, meio mundo de gente, os deputados estaduais estão publicando, mas eu fiquei assim com a pulga atrás da orelha, eu fiquei assim com uma certa dúvida, eu acho que está havendo um erro de estratégia. Não sei se estou enganado, o pensamento é outro, mas é a minha opinião. Por que um erro de estratégia? Porque está todo mundo concentrando o foco em Flávio Bolsonaro, sabe? O evento se tornou Flávio Bolsonaro. É importante a campanha nacional, mas ele não foi idealizado para isso. O Flávio era um personagem ilustre que viria para esse momento grande do PL no Rio Grande do Norte, em que Álvaro Dias assina a ficha de filiação ao PL, em que se confirma e anuncia oficialmente Babá Pereira como vice, em que se anuncia Coronel Hélio como segundo nome ao Senado, em que se anuncia os 9 nomes que vão disputar a Câmara de Deputados, e parecia que esse era o foco. Esse era a turma do protagonismo. Não que Flávio não fosse um protagonista, mas não o único. E pela chamada que eu estou vendo nas redes sociais de todo mundo, o evento é para Flávio. A chapa, essa questão do PL demonstrar força, robustez com a sua chapa, ela fica agora, ela desce de plano, ela fica com um foco menor. Eu acho erro de estratégia. Evidentemente que essa vinculação com o Flávio faz parte de toda a questão partidária. Mas, para mim, não era para se colocar Flávio Bolsonaro num pedestal acima dos outros e os eventos de baixo ficarem em segundo plano. Porque Flávio vai chegar e vai embora. E aí, como é que ficam as coisas? Aí a repercussão vai ser toda em cima de Flávio. Vai ser uma entrevista. A imprensa vai correr atrás da entrevista de Flávio. As imagens que vão estar nos blogs é Flávio no palanque. O que vai estar sendo reproduzido nos blogs e nos portais é a fala de Flávio. E essa outra coisa toda que é importante para o Estado vai ficar em segundo plano. Vai ficar no rodapé da página. Vai ficar fora do destaque. Do outro dia todo mundo vai comentar Flávio, o que disse Flávio, como foi Flávio. E um erro, mas cada um... não tem menino, né? Só tem gente grande. Não sei se você pensa, mas eu acho que tem uma razão de ser aí. O nome de Flávio, assim como o nome de Lula, o nome, na verdade, é Bolsonaro, né? O sobrenome Bolsonaro, onde ele passa, ele tem essa possibilidade de você dar amplo engajamento. E o nome de Lula, idem. São os 2 grandes políticos populistas da história republicana recente do Brasil. Portanto, Neto, independentemente de Flávio ou outro candidato vice, se fosse outro Bolsonaro aí da vida, eu acho que ele seria o ator principal. Do mesmo jeito que se vier um evento, Lula vier para um evento de Cadu, quem será, Neto, o ator principal desse evento? Eu não tenho dúvida que será Lula. Não, eu não nego isso, o que eu entendo é que é o seguinte, por exemplo, trazer Lula para lançar Cadu, eu não acho que seja uma grande coisa. Traz Lula para dar visibilidade a Lula e faz o evento de Cadu, sabe? Mas eu não vou... É minha opinião, não sou dono da razão também, não. Acho que o pessoal lá também tem menino lá para não ter visto isso. Já sei. São 18h54, tenho 6 minutos e 2 assuntos. Vamos lá. Primeiro assunto, pesquisa amanhã. Pesquisa amanhã, viu? Amanhã cedinho, na página da Tribuna do Norte, vai sair a pesquisa Consulte, cuja coleta foi iniciada na sexta-feira, terminou na quarta, termina hoje a coleta, né? E vai, então, ser... divulgada amanhã. Qual a sua expectativa? Já vai sair com o vácuo, que é o vácuo que vai trazer os votos de Fátima para o Senado e Fátima não é mais candidata ao Senado. Né? O que você espera da pesquisa em rápidas palavras, Jessa Rebouça? Então, eu vou esperar. Em uma palavra, espera. Eu não tenho acesso à pesquisa. Amanhã a gente faz análise de cenário, até porque, como o senhor disse, a pesquisa pode até estar extemporânea, tendo em vista que Fátima não é mais candidata ao Senado.
Pois é, mas vamos ver como é que fica Álvaro depois da renúncia de Rogério, da saída de Rogério. Álvaro Dias vai herdar o potencial que Rogério tinha nas pesquisas anteriores, próximo de Alisson Bezerra. Alisson Bezerra vai perder alguma coisa devido àquelas investigações, àquela operação da Polícia Federal na casa dele. Houve um dano à imagem e, portanto, às intenções de votos de Alisson Bezerra. E Cadu vai continuar naquele crescimentozinho lento? Será que Cadu já passou dos 2 dígitos? Ou será que Cadu não passou? Aí tem pesquisa amanhã, que é essa pesquisa do Instituto Consult, no Jornal Tribuna do Norte, e tem pesquisa na sexta, do Instituto Seta, viu? Vamos aí, bom, mas depois vai ter assunto para a gente comentar. E por fim, faltando 4 minutos, vamos ver aqui renúncia de Alisson. Os últimos dias de Alisson Bezerra. Hoje é 18, ele sai dia 30, os últimos 12 dias, sabe? Eu acho que Alisson ainda tem 2 coisas bem positivas acontecendo com Alisson na administração municipal, que ainda não foram devidamente exploradas. A questão do complexo viário lá, da entrega, foi uma festa, né? Como diz o outro. Aproveitaram até o último pingo que tinha de suco no limão. Foi uma visibilidade grande no Rio Grande do Norte inteiro, né? O complexo viário de Mossoró, hoje quem mora lá em Venha Ver sabe que teve a entrega de um complexo viário em Mossoró, não é repercussão. Mas tem 2 fatos acontecendo, que é o Nogueirão, licitado, publicado no Diário Oficial do Município, a homologação da licitação, essa está homologada. E eu vi uma entrevista do engenheiro lá do grupo de Júnior Rebouças, que fez o projeto Nogueirão. Ele disse: se a gente receber a ordem de serviço hoje, amanhã a gente começa. Entendeu? Dizendo assim, basicamente, na hora que a ordem de serviço sair, imediatamente a gente vai cercar o terreno e vai começar a obra. Eu acho que essa ordem de serviço vai sair já, porque já está homologada a licitação. É só agora assinar o contrato, nem é a ordem de serviço nesse caso, né? É o contrato. Assina-se o contrato, no momento que for assinado o contrato, está valendo o prazo. E eu acho que ficou uma coisa muito boa. O grupo de Júnior Rebouças apresentou uma proposta no total de 215 milhões, para construir um estádio muito bonito. Tá lá. Eu acessei tudo do projeto, toda a planta, tudo. Eu acessei tudo, dei uma olhada em tudo, muito bem pensado. Tanto é que no edital, a previsão de recursos para construir o estádio era de 26 milhões. Sabe quanto é que vai ser o estádio? 160. 160 milhões vão ser investidos. Então, uma coisa aqui, está aí, quem está no YouTube nos acompanhando, está aí a imagem do estádio, vai ser a Arena Nogueirão. E a outra coisa que se capitaliza é aquele projeto executivo já realizado de duplicação da Francisco Mota. Eu acho que ele ainda vai capitalizar isso na reta final, meu caro José Rebouças. Só deixei um minuto para você, ó. Não, mas tudo bem, amigo. 1 minuto já me serve demais. Olha, Neto, Alisson vai ter que bolar uma estratégia política para ele. De fato, essa agenda intensa de entregas é um produtor de conteúdo permanente para Alisson. Ele vai perder isso. E ele vai ter que buscar uma alternativa, Neto, uma alternativa para produzir esse conteúdo diário no Rio Grande do Norte. Alisson, obviamente, Neto, é um camarada que politicamente tem muita habilidade. Muita habilidade. Ele é um player político de grande envergadura. E ele, Neto, vai ter que virar essa chave da entrega do município, do dia a dia da administração, para ser um novo Alisson. Um novo Alisson com uma pegada diferente, com uma pegada de governadorável. Vai ter que, na minha avaliação, andar o Rio Grande do Norte dizendo algumas coisas estruturais que ele precisa fazer aqui no estado para melhorar a condição de vida do povo potiguar, mas vai ter que ter uma virada de chave grande aí. A gente pode explorar esse assunto posteriormente, porque nosso tempo, infelizmente, acabou. São exatamente 19 horas. Eu quero aqui mandar um abraço para todo mundo, toda a nossa audiência, agradecer a todos vocês. Amanhã estaremos de volta. E hoje temos um clássico, Botafogo e Palmeiras. Neto estará certamente imerso nesse jogo, torcendo para que o Palmeiras perca para o Botafogo, apesar que eu acho que é muito difícil isso acontecer. Neto, um abraço, força nas coronárias e até amanhã.
Tá bom, vou ficar calado, vou ficar calado. Uma boa noite para você, agradecimento pela audiência, por nos honrar com a sua audiência. Tenha uma excelente noite. E amanhã, se Deus quiser, 18 horas, Política Sem Filtro estará de volta. Até lá, se Deus quiser. É hora da conversa com o nosso convidado.